Você está morto quando chegarmos em casa. Marcos não sussurrou. Ele nem tentou ser discreto. Sua voz cortou a toalha de mesa branca, passou pela vela votiva tremeluzente, alta o suficiente para que o casal de idosos a 2 mesas de distância levantasse os olhos do salmão. O garfo de Sara congelou a meio caminho da boca. A massa que ela estava enrolando tão cuidadosamente, porque Deus me livre que ela comesse errado e lhes desse mais um motivo para criticá-la, de repente parecia uma prova na cena de um crime. Evidência de quê? Ela não tinha certeza. Pedir a coisa errada. Mastigar muito alto? Existir? Eu lhe fiz uma pergunta simples. Marcos continuou, a mandíbula tensa. Você estava flertando com o garçom? Não. A voz dela saiu menor do que ela queria. Eu disse, obrigada. É só isso. Você sorriu para ele. Eu estava sendo educada. Você não sorri para outros homens. A mão dele disparou pela mesa e agarrou o pulso dela. Não forte o suficiente para machucar, nunca forte o suficiente para machucar onde as pessoas pudessem ver, mas firme o suficiente para que seus ossos doessem. Você me entende? Era sempre assim. Um bom jantar, sempre ideia dele, começava agradavelmente. Ele diria o que ela deveria pedir, claro, porque ele sabia o que ficava bem em uma mulher do tamanho dela. Ele comentaria sobre a maquiagem dela, como ela realmente deveria ter usado o batom bordô em vez daquele rosa que a fazia parecer pálida. E então, inevitavelmente, algo o irritaria. Uma afronta percebida, uma transgressão imaginada. E ela pagaria por isso mais tarde no carro, em casa, de 1000 pequenas maneiras que nunca deixavam marcas que qualquer outra pessoa veria. Eu entendo, ela disse baixinho. Bom, ele soltou o pulso dela e pegou sua taça de vinho. Porque quando chegarmos em casa, você e eu teremos uma longa conversa sobre respeito. A ameaça pairou no ar como fumaça. O estômago de Sara se contorceu. Ela sabia como eram essas conversas. Elas começavam com ele bloqueando a porta do quarto. Continuavam com ela prensada contra a parede, a voz dele aumentando, o rosto muito próximo, a presença dele sufocando cada centímetro de ar no quarto. Elas terminavam com ela se desculpando por coisas que não fez, prometendo ser melhor, chorando em seu travesseiro, enquanto ele dormia profundamente ao lado dela, como se nada tivesse acontecido. 3 anos disso, e ela ainda não havia encontrado coragem para partir. Ela olhou para o anel de noivado, um diamante modesto que ele havia escolhido sem perguntar sua preferência, e sentiu o peso dele como um grilhão. Coma sua comida, disse Marcos. Você está fazendo uma cena. Ela estava fazendo uma cena. Claro, sempre culpa dela. Sara pegou o garfo novamente, mas sua mão estava tremendo agora. A massa embaçava pelas lágrimas que ela se recusava a deixar cair. Não aqui, não em público. Isso só pioraria as coisas. Ela não notou o homem na mesa ao lado. Não no início. Ele estava sentado sozinho, o que era incomum para uma noite de sexta-feira no Marellos, um dos restaurantes italianos mais caros da cidade. A maioria das pessoas vinha aqui em pares ou grupos, vestidas com suas melhores roupas, prontas para celebrar aniversários ou fechar negócios. Este homem parecia ter saído de outro mundo. Ele usava um terno cinza-carvão que provavelmente custava mais do que o carro de Sara, tão perfeitamente adaptado que parecia uma segunda pele. Seu cabelo escuro estava penteado para trás, tocado de grisalho nas têmporas. Ele tinha o tipo de rosto que pertencia a pôsteres do velho Hollywood. Mandíbula forte, maçãs do rosto afiadas, olhos que pareciam pretos na iluminação fraca do restaurante. E esses olhos estavam atualmente fixos em Marcos. Não com curiosidade, mas com algo muito mais perigoso. Sara captou o olhar por acidente quando foi pegar seu copo de água. O olhar do homem se voltou para ela por apenas um momento. Ela viu algo brilhar em suas feições, algo que poderia ter sido reconhecimento
Ou talvez apenas interesse antes de retornar a Marcos com foco laser. Ele tinha ouvido tudo. Claro que sim. Marcos estava praticamente gritando. Sara sentiu o calor inundar suas bochechas. Já era ruim o suficiente viver esse pesadelo. Pior ainda ter testemunhas. Ela tentou se encolher na cadeira, desejando poder desaparecer completamente. Talvez se ela ficasse quieta, parada, o momento passaria. Marcos se acalmaria, eles terminariam o jantar. E talvez, apenas talvez, quando chegassem em casa, ele tivesse esquecido sua ameaça. Ela sabia que não, mas a esperança era algo teimoso. Vou ao banheiro, Marcos anunciou, jogando o guardanapo na mesa. Ele se inclinou enquanto se levantava, a respiração quente contra o ouvido dela. Nem pense em ir a qualquer lugar, como se ela fosse, como se ela pudesse. Ele se afastou e Sara exalou o que pareceu ser a primeira vez em 20 minutos. Foi então que o homem da mesa ao lado se moveu. Ele não pediu permissão, não se apresentou, ele simplesmente pegou sua taça de vinho, algo vermelho e de aparência cara, e escorregou para a cadeira vazia de Marcos, como se tivesse sido convidado. A cabeça de Sara se levantou abruptamente. O que você... Meu nome é Luca. Sua voz era profunda, com um sotaque europeu que ela não conseguia identificar. Italiano, talvez, o que explicaria por que ele havia escolhido este restaurante. E você precisa ouvir com muita atenção, porque seu namorado voltará em aproximadamente 90 segundos. O coração dela martelou. Por favor, você não entende. Se ele vir você aqui, ele não vai machucá-lo esta noite. A certeza em sua voz a fez parar. Não havia dúvida ali. Nenhuma pergunta, apenas uma declaração de fato. Você não sabe disso, Sara sussurrou. Você não o conhece. Eu conheço homens como ele. Os olhos escuros de Luca prenderam os dela. Eu conheci centenas. Todos são iguais. Eles encontram alguém gentil, alguém amável, e os destroem pedaço por pedaço até não sobrar nada além de medo. Algo na maneira como ele disse isso, tão factual, tão familiar com o padrão, fez a garganta de Sara apertar. Eu estou bem, ela disse automaticamente. Era o que ela sempre dizia, o que ela vinha dizendo à mãe, às amigas, à colega de trabalho preocupada que uma vez perguntou sobre a contusão em seu braço. Sério, estou bem. É que ele tem um temperamento às vezes, mas ele não quer. Ele quer dizer cada palavra. Lucas se inclinou ligeiramente. E vai piorar. Você já sabe disso. Ela sabia. Que Deus a ajudasse. Ela sabia. Por que você se importa? A pergunta saiu mais amarga do que ela pretendia. Você nem me conhece. Algo brilhou no rosto de Luca, uma emoção rápida demais para nomear. Digamos apenas que eu tenho uma antipatia particular por homens que ameaçam mulheres em restaurantes públicos. Ele está voltando. Sara podia ver o reflexo de Marcos na janela, indo em direção à mesa deles. O pânico tomou conta do peito dela. Por favor, você tem que ir. Se ele vir você sentado aqui, deixe-o ver. Você não entende. Eu entendo perfeitamente. Luca não se moveu. Nem mesmo olhou na direção de Marcos, embora devesse saber que o homem estava se aproximando. A questão é, você quer ajuda ou quer continuar fingindo que isso é amor? As palavras a atingiram como um tapa. Antes que ela pudesse responder, Marcos chegou. Que diabos é isso? O rosto dele ficou vermelho, a cor que Sara sabia que significava perigo. Quem diabos é você? Luca levantou-se lentamente, graciosamente, como um predador que se levanta do repouso. Ele era vários centímetros mais alto que Marcos, mais largo nos ombros. Quando ele se virou para encará-lo, Sara viu Marcos realmente dar um passo para trás. Eu sou alguém que ouviu você ameaçando esta jovem, disse Luca calmamente, e pensei que deveria me apresentar. Isso não é da sua conta. A mão de Marcos se fechou em um punho. Sara, pegue suas coisas. Estamos indo embora. Sara começou a se levantar.
instinto, obediência, medo. Mas a voz de Luca a deteve. Ela não vai a lugar nenhum com você esta noite. O restaurante ficou em silêncio. Outros clientes estavam observando agora, alguns abertamente, alguns fingindo estudar seus cardápios enquanto acompanhavam cada palavra. Marcos riu, mas não havia humor nisso. Escute, amigo, eu não sei quem você pensa que é. Luca Moretti. O nome caiu como uma pedra em água parada. Sara viu o rosto de Marcos mudar. A raiva esvaiu-se, substituída por algo que parecia reconhecimento. Então medo. Moretti, Marcos repetiu e sua voz havia perdido a agressividade. Como em sim, a expressão de Luca não mudou, como em aquele Moretti. Sara não tinha ideia do que eles estavam falando. O nome não significava nada para ela, mas claramente significava algo para Marcos. Algo significativo o suficiente para que ele tivesse empalidecido. Eu não sabia, Marcos disse rapidamente. Eu não percebi que você era... Quer dizer, ela é minha noiva. Isso é apenas um assunto particular entre nós. Nada do que você disse esta noite foi particular. Luca gesticulou para o restaurante. Todos aqui ouviram você, inclusive eu, e decidi que não gosto disso. Olhe, peço desculpas se passei dos limites. Você passou? Mas Sara e eu estamos juntos há 3 anos. Vamos nos casar. Isso é apenas um mal-entendido. Luca virou-se para Sara. Isso é verdade? Isso é um mal-entendido? Todos os olhos no restaurante estavam sobre ela agora. Sara sentiu o peso de seus olhares, a pressão para dizer a coisa certa, para resolver isso, para proteger Marcos, embora ele nunca a tivesse protegido. A voz dela ficou presa na garganta. Diga a ele, Marcos disse, o tom desesperado agora. Diga a ele que tudo isso é um erro. Diga a ele que você quer ir embora comigo. Ela olhou para Marcos, para o homem que ela passou 3 anos tentando agradar, tentando amar, tentando consertar, o homem que a fazia se sentir pequena e inútil e com medo. Então ela olhou para Luca, para este estranho que não tinha razão para defendê-la, mas estava fazendo isso de qualquer maneira. Não, Sara sussurrou. A palavra parecia pular de um penhasco. O quê? O rosto de Marcos se contorceu. Sara. Não, ela disse novamente, mais alto desta vez. Não é um mal-entendido. Eu não quero ir para casa com você esta noite. Você não quer dizer isso. Você está confusa. Esse cara está te confundindo. Acho que a senhora foi clara. A voz de Luca cortou os protestos de Marcos como uma lâmina. Ela não vai embora com você. Nem pensar. Marcos estendeu a mão para o braço de Sara. Ele não chegou perto. Luca moveu-se mais rápido do que Sara teria pensado ser possível para um homem de seu tamanho. Em um momento ele estava de pé ao lado da mesa. No próximo, ele tinha o pulso de Marcos travado em seu aperto, dobrando-o em um ângulo que fez Marcos ofegar. Se você tocar nela, Luca disse baixinho, você vai perder aquela mão. Nós nos entendemos? Marcos acenou com a cabeça freneticamente. Luca o soltou com um leve empurrão que fez Marcos cambalear para trás. 2 homens de ternos escuros. Sara nem os tinha notado antes, haviam materializado de algum lugar do restaurante. Eles flanquearam Marcos, suas expressões vazias, sua presença inconfundivelmente ameaçadora. Acompanhem o senhor. Luca olhou para Sara com um olhar interrogativo. Brennan, ela acrescentou fracamente. Acompanhem o Sr. Brennan para fora, Luca terminou. Certifiquem-se de que ele entende que não é bem-vindo de volta a nenhum estabelecimento em que eu tenha interesse, que nesta cidade são a maioria deles. Os homens acenaram com a cabeça. Eles não agarraram Marcos. Não precisavam. A mera presença deles foi suficiente para fazê-lo ir em direção à saída. Marcos lançou um olhar para Sara por cima do ombro. Parte fúria, parte traição. Isso não acabou, ele gritou. Você me ouve? Isso não. Um dos homens de terno disse algo baixo e cortante. Marcos calou-se e então ele se foi.
Sara sentou-se paralisada na cadeira, o corpo todo tremendo. Aconteceu tão rápido. Num momento, ela estava se preparando para a pior noite de sua vida. No seguinte, Marcos estava sendo escoltado para fora por homens que pareciam comer pessoas como ele no café da manhã. Lucas sentou-se novamente em sua própria mesa. Então fez uma pausa e olhou para ela. Você deveria comer alguma coisa. Você ficou pálida. Eu não. As mãos de Sara tremiam tanto que ela não conseguia segurar o garfo. Eu não entendo o que acabou de acontecer. Você se defendeu pela primeira vez em muito tempo. Mas quem é você? Ela olhou para ele agora, de verdade. O que você disse que era o seu nome? Luca Moretti. E isso significa alguma coisa. Marcos conhecia esse nome. Marcos é um homem pequeno e inseguro que assiste muitos filmes e entende o suficiente sobre a estrutura de poder desta cidade para ter medo das pessoas certas. Você é... Sara não conseguia dizer. Você é um criminoso? Lucas sorriu levemente. Não atingiu seus olhos. Isso depende inteiramente de quem você pergunta. Mas sim, eu suponho que, por algumas definições, eu sou. Ela deveria estar aterrorizada. Deveria ter pegado sua bolsa e corrido para a saída. Em vez disso, ela perguntou: por que você me ajudou? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando ele falou, sua voz era mais suave. Minha irmã foi noiva de um homem como Marcos uma vez. Na hora em que percebi o quão ruim a situação havia ficado, já era quase tarde demais. Ela está... Ela está segura agora, casada com um bom homem, vivendo na Toscana com mais oliveiras do que sabe o que fazer. Sua expressão endureceu. Mas aprendi algo com aquela experiência. Aprendi que, às vezes, a coisa mais importante que você pode fazer é simplesmente se recusar a desviar o olhar. Lágrimas escorriam pelo rosto de Sara agora, embora ela não as tivesse sentido começar. Eu não sei o que fazer. Não sei para onde ir. Moramos juntos e todas as minhas coisas estão no apartamento dele, e meu carro está na casa dele. E respire, Luca disse gentilmente, um problema de cada vez. Onde fica o apartamento dele? Ela lhe deu o endereço. Luca pegou o telefone e fez uma ligação. A conversa foi breve em italiano e terminou com o que pareciam ser instruções firmes. Em meia hora, ele disse a Sara: todos os seus pertences serão embalados e removidos daquele apartamento. Eles serão levados para um local seguro até que você decida onde gostaria que fossem entregues. Seu carro também será recuperado e trazido para você. Eu não posso. É demais. Eu não posso pedir que você... Você não pediu. Eu ofereci. Ele fez um sinal para o garçom, que apareceu instantaneamente. Por favor, traga à senhora um chá quente e talvez seu tiramisu. O choque passará mais rápido com açúcar. O garçom assentiu e desapareceu. Sara enxugou os olhos com o guardanapo. Eu nem sei como te agradecer. Não me agradeça ainda. A parte difícil está apenas começando. O que você quer dizer? Marcos não vai deixar isso barato. Homens como ele nunca o fazem. Eles veem as mulheres como propriedade, como extensões de seu próprio ego. Quando você o deixar, e você o está deixando, ele tentará recuperá-la. E quando isso não funcionar, ele tentará machucá-la. As palavras enviaram um frio pelas suas veias. Então, o que devo fazer? Luca pegou um cartão de visita do casaco. Papel grosso, letras em relevo, um número de telefone, nada mais. Você liga para este número se ele entrar em contato com você, se ele aparecer no seu trabalho, se ele enviar flores ou mensagens, ou mostrar qualquer sinal de não aceitar que acabou. Os olhos de Lucas se fixaram nos dela e alguém vai resolver. Resolver como? Da maneira que for necessária para garantir sua segurança. Sara olhou para o cartão. Ela deveria recusá-lo. Deveria dizer a esse estranho, misterioso e perigoso que ela poderia lidar com seus próprios problemas. Mas ela não podia. Não sozinha. E ambos sabiam disso. Ela pegou o cartão. Tem mais uma coisa, disse Luca. Algo que eu deveria te contar. O quê?
Quando te vi hoje à noite sentada em frente àquele homem, tentando se fazer invisível. Ele fez uma pausa, parecendo escolher suas palavras cuidadosamente. Eu reconheci algo, não apenas o medo. Já vi isso antes, mas você, algo em você parecia familiar. Nunca nos conhecemos. Não, mas acho que talvez estávamos destinados a nos conhecer. Era uma coisa estranha de se dizer. Romântico, talvez, se as circunstâncias fossem diferentes. Mas não havia flerte em seu tom, nenhuma sugestão, apenas uma declaração simples. O garçom voltou com chá e sobremesa. Sara não pensou que conseguiria comer, mas a primeira mordida de tiramisu foi tão boa que ela quase chorou de novo. Luca a observou com algo que poderia ter sido satisfação. "O que você fará agora?" ele perguntou. "Eu não sei. Tenho uma amiga que talvez me deixe ficar com ela por um tempo. Minha mãe mora no interior, mas eu não posso." Sara balançou a cabeça. Ela nunca gostou de Marcos. Passei tanto tempo defendendo-o para ela. Não consigo encará-la ainda. Sua amiga. Ligue para ela hoje à noite. Não espere. É tarde. Amigos de verdade não se importam com a hora quando alguém precisa de ajuda. Ele estava certo. Claro, Sara pegou o telefone e enviou uma mensagem de texto para Jennifer, sua colega de quarto da faculdade. Elas haviam se afastado nos últimos anos. Marcos não gostava de Jennifer. Dizia que ela era uma má influência, mas certamente a resposta veio em segundos. "Arrume uma mala. Estou indo te buscar." "Você está segura?" Novas lágrimas brotaram. "Ela está vindo." Bom, Luca levantou-se e pegou a carteira, deixando várias notas sobre a mesa. Muito mais do que sua refeição teria custado. "Vou esperar com você até ela chegar." "Você não precisa." "Preciso." Eles se moveram para o saguão do restaurante, longe dos olhares curiosos dos outros clientes. Sara segurou sua bolsa e o cartão de visita de Luca como se fossem salva-vidas. 20 minutos se passaram em um silêncio surpreendentemente confortável. Luca não tentou conversar, nem tentou preencher o silêncio com clichês. Ele simplesmente ficou perto da janela, as mãos nos bolsos, irradiando uma autoridade calma que fez Sara se sentir mais segura do que em anos. Quando o carro de Jennifer parou, Luca acompanhou Sara até a porta. "Vou te ver de novo?" Sara perguntou e imediatamente se sentiu tola. Por que ela o faria? Ele havia feito o que precisava ser feito. Resgatado a donzela em perigo. A parte dele havia terminado. Mas Lucas sorriu. Sorriu de verdade desta vez e transformou todo o seu rosto. "Acho que sim. Na verdade, tenho certeza disso." "Por quê?" "Porque eu vou convidá-la para jantar comigo. Um jantar de verdade. Não o pesadelo que você suportou hoje à noite. Em algum lugar onde você possa realmente desfrutar da sua comida." A respiração de Sara engatou. "Não acho que estou pronta para..." "Não agora", ele interrompeu gentilmente. "Leve o seu tempo." "Cureze." Encontreze novamente, mas quando estiver pronta, ele gesticulou para o cartão ainda apertado na mão dela. "Você sabe como me encontrar." Jennifer irrompeu pela porta do restaurante como um anjo vingador, cabelo loiro esvoaçando, olhos em brasa. Ela deu uma olhada no rosto de Sara, manchado de lágrimas, e a puxou para um abraço feroz. "Eu vou matá-lo", Jennifer murmurou. "Eu vou absolutamente matá-lo." "Não há necessidade", Luca disse suavemente. "Acredito que isso já foi resolvido." Jennifer olhou para ele direito pela primeira vez. Seus olhos se arregalaram. "Santa, você é Luca Moretti. Você o conhece?" Sara perguntou. "Conhece-o?" A expressão de Jennifer havia mudado para algo entre admiração e terror. "Meu irmão trabalha no mercado imobiliário. Ele diz que metade das propriedades da cidade são de propriedade dos fundos da família Moretti." "Isso é um exagero", Luca disse. "É mais como um terço." Ele disse isso tão impassível que Sara quase riu. "Quase. Cuide dela", Luca disse a Jennifer.
E Sara, ele esperou até que ela encontrasse seus olhos. O que você fez esta noite exigiu coragem, lembre-se disso. Então ele se foi, desaparecendo de volta para o restaurante como fumaça. Jennifer olhou para ele. Ok, então, vamos precisar de umas 6 garrafas de vinho em 12 horas porque você vai me contar tudo. Sara deixou-se ser levada para o carro. Enquanto se afastavam do Marelos, ela teve um último vislumbre de Luca pela janela. Ele havia retornado à sua mesa sozinho novamente, sua refeição mal tocada. Ela se perguntou que tipo de homem jantava sozinho em restaurantes caros nas noites de sexta-feira. Que tipo de homem entrava no pesadelo de um estranho sem hesitação? Que tipo de homem ele realmente era? As 2 semanas seguintes foram um borrão. Sara mudou-se para o quarto de hóspedes de Jennifer, cercada por caixas de pertences que haviam aparecido exatamente como Luca prometera. Seu carro apareceu na garagem de Jennifer na manhã seguinte, com as chaves em um envelope sem endereço de remetente. Marcos tentou contatá-la. 17 mensagens de texto, 9 ligações, 4 e-mails, cada um mais desesperado que o anterior, alternando entre raiva, desculpas, ameaças e promessas de mudança. Sara bloqueou seu número, bloqueou seu e-mail, mudou suas senhas. Ela também ligou para o número do cartão de visita. A primeira vez foi no 3º dia, quando Marcos apareceu em seu escritório. Ele não passou do saguão. 2 seguranças apareceram do nada e o escoltaram para fora. Sara nunca soube quem os chamou. A segunda vez foi no 7º dia, quando ela recebeu uma mensagem de voz da mãe de Marcos, explicando que seu filho estava com o coração partido e confuso, que Sara lhe devia uma explicação, que 3 anos juntos significavam algo. Essa ligação foi retornada por outra pessoa. Sara não sabia o que foi dito, mas a mãe de Marcos nunca mais a contatou. No 10º dia, as mensagens pararam. As ligações terminaram. Marcos parecia finalmente ter entendido que havia acabado. Sara começou a dormir a noite toda novamente, começou a fazer refeições regulares, começou a se lembrar de como era respirar sem aquele nó constante de ansiedade no peito. No 14º dia, ela ligou para o número novamente, mas desta vez ela não tinha um problema para relatar. Eu gostaria de falar com Luca Moretti, ela disse a quem atendeu. Houve uma pausa. Posso dizer a ele quem está ligando? Sara, ele vai saber. 2 minutos depois, a voz de Luca veio pela linha. Você está bem? Sim, na verdade, estou mais do que bem. Ela respirou fundo. Eu queria agradecer por tudo. Você não precisa. E eu queria saber se aquele convite para jantar ainda estava de pé. Outra pausa mais longa desta vez. Está, Luca disse finalmente. Mas devo avisá-la, Sara. Eu não sou um homem simples. Minha vida é complicada, às vezes perigosa. Se você seguir por este caminho, precisa entender no que está se metendo. Eu acho que sim. Não, ele disse gentilmente. Você realmente não entende. Mas eu gostaria da chance de explicar para você durante o jantar em algum lugar com uma massa melhor do que a que você comeu há 2 semanas. Ela riu. Na verdade, riu pela primeira vez na memória recente. Quando? Hoje à noite, se você estiver livre, enviarei um carro para você às 7. Eu posso dirigir. Me faça o favor, pelo menos no primeiro encontro. Primeiro encontro. A palavra enviou borboletas ao estômago dela. Ok, Sara concordou. 7 jam. O carro que chegou era elegante e preto, com um motorista em uniforme adequado que abriu a porta para ela e a chamou de senhorita com genuíno respeito. Jennifer observava da janela, telefone na mão. Estou rastreando sua localização, ela gritou. E se você não voltar até a meia-noite, eu vou ligar para a polícia. A polícia não vai ajudar se for Moretti, o motorista disse agradavelmente. Mas não se preocupe, senhorita. O senhor Moretti me instruiu a garantir a segurança e o conforto completos da senhora. Jennifer parecia não conseguir decidir se ficava preocupada ou impressionada. Sara se acomodou no assento de couro
e tentou acalmar o coração acelerado. Ela havia escolhido um vestido preto simples, nada muito formal, mas mais bonito do que suas calças jeans e suéter habituais. Seu cabelo estava solto, esvoaçando pelos ombros, do jeito que Marcos sempre odiou, mas que ela sempre preferiu. Ela parecia ela mesma novamente. Finalmente a viagem os levou para fora da cidade, para as colinas, onde as casas se tornaram propriedades, e as propriedades se tornaram pequenos reinos. Eles viraram por portões de ferro que se abriam automaticamente, subindo uma longa estrada ladeada por árvores antigas. A casa no final era deslumbrante. Não moderna e chamativa, mas elegantemente antiga. Pedra e janelas altas e jardins que provavelmente exigiam um exército de jardineiros. Luca esperava na porta. Ele usava calças escuras e uma camisa branca, mangas arregaçadas até os cotovelos, sem gravata. De alguma forma, ele parecia ainda mais imponente do que no restaurante. Ou talvez fosse apenas o fato de vê-lo ali, em seu próprio espaço, que a fez perceber o quão fora de seu alcance Sara estava. Você veio, ele disse. Você duvidou que eu viria. Esperava que você viesse. Duvidava que você deveria. Ele ofereceu o braço. Venha. Prometo que a comida valerá o risco. Ele a levou pela casa, bonita, decorada com bom gosto, claramente cara, até um terraço com vista para o vale. As luzes da cidade brilhavam abaixo como estrelas caídas. Uma mesa havia sido posta para dois, velas já acesas, vinho já servido. Nenhum restaurante hoje à noite? Sara perguntou. Pensei que a privacidade poderia ser apreciada, dado que nossa última refeição pública não correu bem. Isso não foi culpa sua, foi? Eu ameacei seu ex-noivo na frente da metade da elite da cidade. Ele merecia. Merecia. Luca puxou a cadeira dela. Mas isso não significa que não haverá consequências para ele, certamente, mas possivelmente para você também. Sara sentou-se. Que tipo de consequências? As pessoas falam. Elas vão se perguntar quem você é, por que eu intervi. Alguns presumirão que você está conectado à minha família agora, sob minha proteção, o que eu suponho que você esteja. Isso é uma coisa ruim? Depende. Ele sentou-se em sua cadeira, em frente a ela. Como você se sente ao ter sua vida completamente virada de cabeça para baixo? Acho que já estava. Você apenas me ajudou a ver isso. Uma mulher apareceu com o primeiro prato, brusqueta que parecia quase linda demais para comer. Ela colocou os pratos e desapareceu sem uma palavra. Eu te devo honestidade, Luca disse, sobre quem eu sou, o que eu faço. Você está na máfia, ele sorriu levemente. Uma palavra tão feia, mas sim, essencialmente, minha família tem estado envolvida em certas empresas por várias gerações, imóveis principalmente hoje em dia, importação e exportação, investimentos, tudo tecnicamente legal. Tecnicamente, limpamos nossas operações significativamente. Meu pai era da velha escola, acreditava em território e violência e respeito conquistado pelo medo. Eu prefiro pensar em nós, como empresários, com um passado complicado. Mas os homens que escoltaram Marcos para fora, as pessoas que empacotaram minhas coisas, isso não foi apenas negócio. Não, Luca admitiu. Isso foi pessoal. Eu tenho recursos e escolhi usá-los por você. Eu faria de novo. Por quê? Sara se inclinou para a frente. Ainda não entendo por que você me ajudou. Você não me conhecia. Eu te disse, minha irmã, essa não é toda a razão. Ele ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela à luz das velas. Não, ele disse finalmente. Não é. Então, o quê? Quando eu te vi naquele restaurante, tentando tanto ser pequena, desaparecer, eu vi alguém que merecia coisa melhor. Alguém que merecia ser protegida, não ameaçada. E eu? Ele fez uma pausa. Eu queria ser quem te protegeria. A respiração de Sara prendeu. Isso provavelmente soa antiquado,
Luca continuou. Patriarcal. Estou ciente de que as mulheres modernas não precisam de homens para resgatá-las. Mas, às vezes, Sara interrompeu suavemente, é bom não ter que ser forte sozinha. Os olhos deles se encontraram na mesa. O resto da refeição passou em um borrão de conversa. Luca contou sobre sua família. 3 irmãos, sua mãe ainda viva e terrivelmente formidável, seu pai morto há 5 anos. Ele falou sobre crescer em um mundo onde a violência era moeda e a lealdade era tudo. Sobre lentamente transformar o negócio da família em algo de que seus filhos não teriam que se envergonhar. Sara falou sobre sua própria família, menor, mais simples, mas não sem complicações. Seus pais divorciados, sua mãe recasada com um homem em quem Sara nunca havia confiado totalmente. Ela falou sobre a faculdade, sobre o diploma de marketing que nunca usou, sobre o trabalho administrativo que pagava as contas, mas não a satisfazia, sobre como Marcos parecia charmoso no início, atencioso, como lentamente, tão lentamente ela não havia percebido. Ele começou a isolá-la dos amigos, tomando decisões por ela, fazendo-a duvidar de si mesma. Eu continuei pensando que se eu apenas me esforçasse mais, ela disse. Se eu pudesse ser o que ele queria, você teria desaparecido completamente. Luca terminou. É isso que homens como ele querem. Não parceiras, mas bonecas. Como você soube sobre sua irmã? Eu não soube. Não no começo. Ela escondeu bem. Deu desculpas por ele. Mas então, um dia, parei em seu apartamento sem avisar e a encontrei com um olho roxo. Ela alegou que havia batido em uma porta. Sua expressão escureceu. Eu me certifiquei de que ele nunca mais a tocasse. O que você fez? Nada que ele não merecesse. A voz de Luca havia esfriado e nada com o que você precise se preocupar. Esse capítulo está fechado. Eles passaram do jantar à sobremesa e ao café. A conversa fluía mais facilmente do que Sara teria imaginado ser possível. Luca era divertido quando queria, autodepreciativo sobre suas próprias tendências dramáticas. Ele fazia perguntas e realmente ouvia suas respostas. Já era quase meia-noite quando Sara finalmente verificou seu telefone e viu 17 mensagens cada vez mais frenéticas de Jennifer. Devo ir, ela disse relutantemente. Minha amiga acha que você provavelmente me assassinou a essa altura. Não pode ser. Lucas se levantou e ofereceu a mão. Em vez de levá-la de volta pela casa, ele a guiou até a beira do terraço, onde a vista se estendia infinitamente. Sara, ele disse baixinho, eu preciso que você entenda uma coisa. O quê? Naquela noite no restaurante, eu me disse que estava ajudando uma estranha, fazendo a coisa certa. Mas a verdade é... Ele se virou para encará-la totalmente. No momento em que te vi, algo mudou. Não consigo explicar. Eu simplesmente soube. Soube o quê? Que você seria importante para mim. Que isso, seja lá o que for, mudaria minha vida. O coração de Sara batia forte. Isso é muita pressão para um primeiro encontro. Eu sei. E se for demais, se você quiser ir embora agora, eu farei o motorista te levar para casa e você nunca mais ouvirá falar de mim. Eu prometo isso. Ela deveria dizer sim. Deveria agradecer a ele por uma noite adorável e voltar para sua vida segura, normal e descomplicada. Em vez disso, ela se aproximou. E se eu não quiser ir embora? Então eu vou te beijar, Luca disse, e vou pedir para te ver de novo. E de novo depois disso, até que você seja uma parte tão completa da minha vida que a ideia de você ir embora me aterroriza. Isso é um bom plano. Eu sou um homem minucioso. Ele a beijou. Não foi como beijar Marcos. Não havia posse nisso, nenhuma demanda, apenas calor e promessa e a sensação de algo começando. Quando se separaram, Sara estava sem fôlego. Então, Luca disse, ainda a segurando perto, posso te ver de novo? Sim, amanhã. Você não deveria esperar 3 dias? Ser discreto. Tenho 42 anos, já cansei de jogar.
A mão dele acariciou o rosto dela. Além disso, eu te disse que soube no momento em que te vi. Soube o quê? Que eu ia me apaixonar por você. Os 6 meses seguintes foram como viver um sonho. Luca a cortejou devidamente. Encontros à moda antiga, flores entregues no apartamento de Jennifer, mensagens de texto ao longo do dia, apenas para verificar como ela estava. Ele a apresentou à mãe, uma mulher pequena com aço nos olhos, que deu uma olhada em Sarah e anunciou: "Você serve." Sarah conheceu seus irmãos, seu irmão Vincent, sério e quieto. Sua irmã mais nova, Isabela, que abraçou Sarah imediatamente e sussurrou: "Graças a Deus, alguém normal." E sua irmã mais velha, Gina, aquela que esteve no relacionamento abusivo, que segurou as mãos de Sarah e disse: "Ele me contou sobre você, sobre o que você sobreviveu. Bem-vinda à família." Família era uma palavra que tinha peso no mundo de Luca. Sarah aprendeu o que significava estar conectada ao nome Moretti. As pessoas a tratavam de forma diferente, abriam portas, ofereciam assentos, olhavam para ela com uma mistura de respeito e medo. Ela também aprendeu que o mundo de Luca, embora agora em grande parte legítimo, ainda tinha seus cantos escuros. Havia reuniões de negócios que ele não podia discutir, ligações que ele tinha que atender em particular, homens de terno que apareciam em horas estranhas com informações urgentes. Mas ele nunca mentiu para ela. Quando ela fazia perguntas, ele respondia com a verdade ou ele dizia diretamente que não podia responder. "Não vou colocá-la em perigo", ele disse uma vez depois de uma noite particularmente tensa, em que 3 ligações interromperam o jantar deles. "Mas também não vou insultá-la com meias verdades. Este sou eu. Este é o mundo em que vivo. Posso viver nele também? Você quer?" Sarah pensou sobre isso. Realmente pensou sobre a mulher que ela havia sido 6 meses atrás, encolhida em cadeiras de restaurante, com medo de seu próprio noivo. Sobre a mulher que ela era agora, de pé no escritório de Luca, fazendo perguntas difíceis e esperando respostas reais. "Sim", ela disse, "eu quero." Luca atravessou o quarto em 3 passos e a beijou ofegante. "Então, precisamos oficializar." "Oficial? Como?" Ele tirou uma pequena caixa da gaveta de sua mesa. Vintage, pela aparência. Quando ele a abriu, Sarah ofegou. O anel dentro era deslumbrante. Uma esmeralda cercada por diamantes engastados em platina. Artesanato do velho mundo. Claramente uma herança. "Esta era da minha avó. Luca disse que ela me deu há anos. Me disse para guardá-lo para alguém digna, alguém forte." Ele se ajoelhou. "Case-se comigo, Sarah? Não porque eu te salvei. Ambos sabemos que você se salvou. Mas porque eu te amo. Porque você me faz querer ser melhor do que a soma dos pecados da minha família. Porque eu olho para você e vejo o meu futuro." As mãos de Sarah tremiam. "Sim, sim, sim, eu me casarei com você." Ele colocou o anel em seu dedo. Serviu perfeitamente. Eles se casaram 3 meses depois em uma pequena cerimônia na propriedade da família de Luca. A mãe de Sarah veio, chorou de alegria e admitiu que havia ficado preocupada depois da situação com Marcos, mas agora via que sua filha havia encontrado um homem de verdade. Jennifer foi a dama de honra e passou toda a recepção fazendo piadas sobre como sempre soubera que Sarah acabaria com um príncipe ou um chefe da máfia, e tecnicamente Luca era ambos. Marcos enviou flores. Elas foram interceptadas antes que Sarah as visse, e ela nunca perguntou o que aconteceu com elas. Algumas coisas eram melhores deixadas no desconhecido. Na noite de núpcias, Luca a carregou pela soleira da porta de sua casa e a beijou no hall de entrada como se fosse a primeira vez. "Tenho algo para te contar", ele disse. "Devo me preocupar? Depende. Como você se sente em relação a Cecília?" "Nunca estive. Iremos daqui a 3 semanas, só nós dois. Minha prima tem uma vila na costa, sem ligações de trabalho,
sem interrupções, apenas você, eu e um ótimo vinho. Sara o abraçou pelo pescoço. Parece perfeito. Tem mais uma coisa. O quê? Estou abrindo uma fundação para mulheres que estão saindo de relacionamentos abusivos, assistência habitacional, ajuda legal, aconselhamento. Quero que você a dirija. Ela se afastou para olhar para ele. O quê? Você sabe como é. Você entende o que elas precisam, do que elas têm medo, e você tem uma força que pode ajudar outras a encontrarem a delas. Ele tocou o rosto dela. Estou investindo uma quantia significativa de dinheiro nisso, o suficiente para fazer uma diferença real. Mas preciso de alguém em quem confio no comando. Alguém que realmente se importe. Não apenas alguém que esteja procurando um salário. Lágrimas brotaram nos olhos de Sara. Luca, você não precisa decidir agora. Pense nisso. Mas acredito que você poderia mudar vidas, Sara. Do jeito que você mudou a minha. Do jeito que eu mudei a sua, você me salvou. Não, ele disse firmemente. Você se salvou. Eu apenas garanti que você estivesse segura enquanto o fazia. Há uma diferença. Ela o beijou então, profundamente e por muito tempo e cheio de promessas. Mais tarde, deitada na cama com as luzes da cidade filtrando pelas janelas, Sara pensou naquela noite no restaurante. Na mulher que ela havia sido, assustada, pequena, presa. No momento em que tudo mudou. No que você está pensando? Luca perguntou com o braço em volta dos ombros dela. Que eu provavelmente deveria enviar um cartão de agradecimento para Marcos. Por quê? Porque se ele não tivesse gritado aquela ameaça, se você não tivesse ouvido, se tudo não tivesse acontecido exatamente do jeito que aconteceu. Ela se virou para olhar para o marido. Eu talvez nunca tivesse encontrado você. Você me encontraria, Luca disse com certeza. Talvez não naquela noite, talvez não por meses ou anos, mas eventualmente, de alguma forma, nós nos encontraríamos. Eu acredito nisso, destino, algo assim. Sara se aconchegou em seu peito, o anel de esmeralda captando a luz. Fico feliz que tenha sido naquela noite, no entanto. Fico feliz por não ter perdido mais tempo. Eu também. Eles adormeceram assim, abraçados. Duas peças quebradas que de alguma forma encontraram uma maneira de se encaixar perfeitamente. E pela manhã, Sara acordou não com ameaças ou críticas ou medo, mas com o cheiro de café e o som de seu marido cantando desafinado na cozinha. Ela sorriu, levantou-se da cama, foi se juntar a ele. Afinal, isso era apenas o começo. A história real, a história deles, estava apenas começando. 3 meses de casamento, Sara estava revisando pedidos de subvenção em seu novo escritório. Um sobrado reformado no distrito histórico da cidade, financiado inteiramente por Luca, quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Ela quase não atendeu, mas algo a fez hesitar e ela pegou. Sara Moretti, a voz de uma mulher tremendo. Sim, meu nome é Rachel. Eu peguei seu número no site da fundação. Eu não sabia mais para quem ligar. Sara sentou-se mais ereta. Você está segura agora? Acho que sim. Estou em uma cafeteria, mas ele sabe onde trabalho, onde minha irmã mora, onde vou à academia. Ele sabe tudo. Um soluço interrompeu. Eu o deixei há 2 dias e ele tem me enviado mensagens. Ele diz que se eu não voltar para casa hoje à noite, ele vai se certificar de que eu me arrependa. Ouça-me com atenção, Sara disse, já abrindo seu banco de dados. Qual é o seu nome completo? Rachel Chan. Não, espere. Eu vi em seus requisitos que você só ajuda certos... Quer dizer, sua fundação foca em... Minha fundação ajuda mulheres que precisam de ajuda. Ponto. Nome completo, Rachel. Rachel Chan. Estou em Midtown, no Starbucks na quinta e... Fique aí, não se mova. Estou enviando alguém para você agora mesmo. Sara desligou e imediatamente ligou para o número que havia memorizado para emergências. Não a linha direta de Luca.
Ele estaria em reuniões o dia todo, mas a de Vincent. Seu cunhado atendeu no primeiro toque. Sarah, preciso de uma retirada. Mulher em perigo. Starbucks na quinta e 302ª. O ex dela está fazendo ameaças. Certo, 10 minutos. Vincent, ela pode estar nervosa. Os homens que você enviar. Vou enviar Maria. Ela é boa nisso. Obrigada. Sarah ligou de volta para Rachel. A ajuda está a caminho. Uma mulher chamada Maria. Ela estará em um sedã cinza. Ela vai levá-lo para um lugar seguro. Eu não tenho dinheiro para... Você não precisa de dinheiro. Não é assim que funciona. 20 minutos depois, Rachel estava em um dos apartamentos de emergência da fundação. Um quarto mobiliado em um prédio com excelente segurança e sem registros públicos que o ligassem à família Moretti. Sarah a encontrou lá com uma sacola de compras e um telefone descartável. Rachel era mais jovem do que Sarah esperava, na casa dos 20 e poucos anos, com olheiras e um hematoma na clavícula. Ela continuava tentando esconder com seu suéter. Você é mesmo ela? Rachel disse olhando. A mulher do restaurante. Todo mundo tem falado sobre isso online. Há um tópico inteiro no Reddit sobre você e o Sr. Moretti. Sarah piscou. Tem o quê? Alguém postou sobre tê-lo visto ameaçar seu ex-namorado no Morelos. Virou meio que viral. As pessoas têm te chamado de noiva do chefe da máfia. A expressão de Rachel se desfez. Desculpe, eu sei que é invasivo. Eu só... Quando vi sua fundação, pensei que talvez você entendesse. Eu entendo. Sarah sentou as compras e sentou-se ao lado dela. Contê-me sobre ele. A história que se derramou era dolorosamente familiar. O comportamento controlador que começou pequeno, o isolamento de amigos e familiares, a raiva crescente, a sensação de estar presa. Ele rastreia meu telefone, Rachel sussurrou. Tive que deixá-lo em casa quando fugi. Por isso peguei o telefone de alguém emprestado para te ligar. Bom, isso foi inteligente. Vamos conseguir um telefone novo, um número novo. Há quanto tempo vocês estavam juntos? 2 anos. Íamos nos casar no próximo mês. Rachel torceu as mãos no colo. Todo mundo acha que ele é ótimo. Advogado de sucesso, voluntário em abrigo de animais, técnico de beisebol infantil. Ninguém acredita em mim quando tento contar como ele realmente é. Eu acredito em você, mas você nem me conhece. Não preciso. Sarah se inclinou e gentilmente apertou a mão de Rachel. Eu o conheço. Talvez não o nome ou o rosto, mas eu conheço o tipo e sei que você não é louca. Você não está exagerando e você não está mais sozinha. Rachel começou a chorar de verdade. Então Sarah a deixou, oferecendo lenços e conforto silencioso até que os soluços finalmente diminuíram para soluços. O que acontece agora? Rachel perguntou. Agora você descansa. Amanhã conversaremos sobre os próximos passos, ordem de restrição, novo emprego se precisar, terapia, referências. Mas esta noite você está segura. A porta tranca, o prédio tem segurança. E ninguém sabe que você está aqui, exceto eu e as pessoas que a trouxeram. E ele? E se ele me encontrar? Sarah pensou nos recursos à sua disposição, na rede de proteção que vinha com seu sobrenome. Ele não vai, e se ele tentar, vai se arrepender. Ela ficou até Rachel adormecer no sofá, exausta de medo e adrenalina. Então ela trancou tudo cuidadosamente e foi para casa. Luca esperava na cozinha, a gravata afrouxada, lendo algo em seu tablet. Ele olhou quando ela entrou e imediatamente deixou tudo de lado. Dia difícil. Nova admissão. Mulher chamada Rachel. O ex dela está fazendo ameaças. Precisamos resolver isso. Sarah adorava isso. Ele disse nós. Não, eu resolvo. Sushi, não deixe-me cuidar disso. Talvez. Eu disse a ela que ele não a encontraria. Preciso ter certeza de que isso é verdade. Luca pegou o telefone e fez uma ligação.
A conversa foi breve, principalmente em italiano, terminando com o que parecia ser uma confirmação. Vincent já está investigando o Eggs. Ele disse a Sarah. Saberemos tudo sobre ele até de manhã. Se ele for uma ameaça legítima, nós o neutralizaremos. Neutralizar como? De qualquer forma necessária. Canais legais primeiro, mas se esses não funcionarem, ele deixou a frase no ar. Sarah sabia que provavelmente deveria se incomodar com a facilidade com que ele falava sobre contornar a lei. Deveria provavelmente insistir que fizessem tudo de acordo com o livro. Mas ela se lembrou do hematoma na clavícula de Rachel, suas mãos trêmulas, seu terror. Ok, ela disse simplesmente. Eles foram para a cama, mas Sarah não conseguia dormir. Ela continuou pensando em Rachel, em quantas outras mulheres estavam lá fora agora, presas no mesmo pesadelo. Sua fundação havia ajudado 14 mulheres em 3 meses. Touros e vidas mudaram. Mas quantas mais existiam? Às 2 da manhã, ela desistiu de dormir e desceu para fazer chá. Ela estava parada na janela da cozinha, observando as luzes da cidade quando ouviu o som. Uma porta de carro batendo, passos na brita. A casa deles tinha segurança, portões, câmeras, guardas que patrulhavam os jardins. Ninguém deveria ser capaz de simplesmente caminhar até a porta. O telefone de Sarah estava lá em cima. O botão de pânico estava no quarto. Ela estava parada na cozinha de pijama, completamente exposta pelas grandes janelas. A campainha tocou. Cada instinto gritava para ela não atender. Mas outra coisa, talvez curiosidade, talvez estupidez, a fez caminhar até a porta da frente e verificar o monitor de segurança. Marcos estava na soleira de sua porta. Seu Marcos, seu ex-noivo, o homem que ela não via desde aquela noite no restaurante. Ele parecia terrível, mais magro, com o tipo de exaustão com olhos fundos que falava de semanas sem sono adequado. Ele estava usando um terno amassado, o cabelo despenteado e segurava algo. O sangue de Sarah gelou quando ela percebeu o que era. Uma arma. Ela não abriu a porta. Em vez disso, ela apertou o botão do interfone. Marcos, saia agora! A cabeça dele se levantou abruptamente em direção à câmera. Sarah, graças a Deus, eu preciso falar com você. Não tenho nada a dizer a você. Saia ou chamarei a polícia. Por favor. A voz dele falhou. Por favor, eu só preciso de 5 minutos. Apenas me deixe explicar. Explicar o quê? Como? Você está parado na minha porta com uma arma. Não é. Eu não estou. Ele olhou para a arma como se estivesse surpreso em encontrá-la lá. Não estou aqui para te machucar. Eu nunca te machucaria. Eu te amo. Você me ameaçou várias vezes. Eu estava com raiva. Eu não quis. Ele deu um passo em direção à porta. Tudo desmoronou depois que você foi embora. Perdi meu emprego. Minha família não fala comigo. Todo mundo age como se eu fosse algum tipo de monstro. Porque você é. Não. Ele bateu a mão livre na porta, fazendo Sarah pular. Não. Eu cuidei de você. Eu te protegi. Eu te dei tudo e você jogou tudo fora por algum criminoso. Luca é meu marido. Ele é um mafioso. A voz de Marcos se elevou em um grito. Ele me ameaçou. Fez seus capangas me seguirem por semanas. Eu não conseguia ir a lugar nenhum sem vê-los. Não conseguia me candidatar a empregos sem receber cartas de rejeição. Ele arruinou minha vida. Você arruinou sua própria vida. Eu te amei. As palavras ecoaram na noite. Eu te dei 3 anos e você me substituiu em 3 meses. Como se eu não significasse nada. Como se o que tínhamos não significasse nada. A mão de Sarah tremia enquanto ela pegava o telefone, mas antes que pudesse discar, ouviu. Passos atrás dela, silenciosos, mas inconfundíveis. Ela se virou para encontrar Luca na escada. Ele estava descalço, usando apenas calças de pijama, mas seus olhos estavam frios e focados. Ele tinha o telefone em uma mão e na outra. Sarah nunca tinha visto Luca com uma arma antes,
Sabia que ele possuía, obviamente, mas vê-lo segurando uma, movendo-se com o tipo de facilidade praticada que falava de anos de treinamento, deixou claro exatamente com quem ela havia se casado. Ele levou um dedo aos lábios, então gesticulou para ela se afastar da porta. Sara recuou. Luca tomou seu lugar no interfone. Marcos, ele disse calmamente, você tem 10 segundos para largar a arma e ir embora. Você. A voz de Marcos, pelo alto-falante, gotejava veneno. A culpa é sua. Tudo isso. Estou ciente de que você pensa assim. 9 segundos. Você atirou de mim. Ela nunca foi sua para ser tirada. 7 segundos. Eu vou te matar. Eu vou matar os dois. Você vai ver. Você não pode simplesmente... 5 segundos. Minha equipe de segurança já está te cercando. Você tem 3 armas apontadas para sua cabeça agora mesmo. 4 segundos. Pense muito cuidadosamente sobre sua próxima escolha. Sara podia ver no monitor o rosto de Marcos mudando através das emoções. Raiva para medo para desespero, a mão dele apertando a arma. Não, Sara sussurrou, embora Marcos não pudesse ouvi-la. Por favor, não o force. 2 segundos. Marcos largou a arma. Ele caiu de joelhos ali mesmo na soleira da porta e começou a soluçar. Grandes soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Sinto muito. Sinto muito. Eu não quis. Eu não ia. Eu só queria que ela visse. Queria que ela entendesse o que ela me fez. 4 homens de ternos escuros materializaram-se das sombras exatamente como Luca prometera. Eles cercaram Marcos, armas em punho, esperando ordens. Luca falou ao telefone. Não o matem. Apenas garantam que ele nunca mais volte. Ele encerrou a ligação e virou-se para Sara. Ela estava tremendo. Ela percebeu que todo o seu corpo tremia com adrenalina e choque. Ei! Luca largou a arma com cuidado e a puxou para seus braços. Você está segura. Eu te peguei. Ele tinha uma arma. Ele veio aqui com uma arma. Eu sei que ele poderia ter, se você não tivesse. Mas eu agi. E você está bem. Nós estamos bem. Pela janela, Sara observou a equipe de segurança erguer Marcos e levá-lo para um SUV preto. Ele não estava mais lutando, apenas tropeçando como um boneco com cordas cortadas. O que eles farão com ele? Ela perguntou. Nada permanente. Eles o levarão à polícia, dirão que encontramos um intruso armado em nossa propriedade. Ele será preso, provavelmente acusado de invasão e porte ilegal de armas. Entre seu comportamento anterior e essa loucura, ele provavelmente pegará tempo de prisão. Ele voltará? Não. A voz de Luca era absoluta. Vou garantir que não, custe o que custar. Sara se afastou para olhá-lo. Como você sabia? Como você desceu tão rápido? O sistema de segurança alerta meu telefone quando alguém se aproxima da casa. Eu já estava lá acordado quando você desceu. Ele tocou o rosto dela. Você realmente achou que eu deixaria algo acontecer com você? Eu pensei que poderia lidar com isso. Pensei que poderia acalmá-lo. Você lidou com isso. Você o manteve conversando. O impediu de fazer algo estúpido até que a ajuda chegasse. Luca beijou a testa dela. Isso exige coragem. Eu estava aterrorizada. Coragem não é a ausência de medo. É agir apesar dele. Eles ficaram ali no hall de entrada, abraçados. Até que o SUV se afastou e a noite voltou ao silêncio. Preciso ligar para Rachel, Sara disse de repente. Rachel, a mulher que eu acolhi hoje. Se Marcos me encontrou tão facilmente... Ele não te encontrou facilmente. Ele tem planejado isso há meses, de acordo com os relatórios que Vincent me enviou. Ele está obcecado. Mas os clientes da sua fundação, eles são protegidos por camadas de segurança e protocolos de privacidade. Marcos sabia onde você morava porque você morava com ele. O ex de Rachel não terá essa vantagem. Você tem certeza? Tenho certeza, mas ligue para ela se isso a fará se sentir melhor. Sara o fez, apesar da hora tardia. Rachel atendeu no segundo toque, claramente também não dormindo. Eu estou bem,
Sara a garantiu. Mas eu queria que você soubesse que está segura. Aconteça o que acontecer, quem quer que venha procurar, você está protegida. Eu prometo isso a você. Como você pode prometer isso? Sara olhou para o marido, para a arma que ele havia deixado na mesa do corredor, para os monitores de segurança mostrando guardas ainda patrulhando a propriedade deles. Porque eu tenho recursos, ela disse, e não tenho medo de usá-los. Depois que ela desligou, Luca trancou a casa e a levou de volta para cima. Nenhum dos dois dormiria, mas pelo menos eles poderiam tentar. Ele te chamou de criminoso, Sara disse enquanto subiam na cama. Marcos, ele te chamou de mafioso. Eu sou. Você ainda é? Luca ficou em silêncio por um momento. Partes da minha família são. Eu tentei legitimar tudo, limpar o negócio, mas ainda existem conexões. Ainda há favores devidos e dívidas a serem pagas. Ainda há momentos em que os velhos costumes são necessários. Ele se virou para encará-la. Isso te incomoda? Deveria, mas não incomoda. Continuo pensando em todas as mulheres que precisam de ajuda, que precisam de proteção de homens como Marcos, que precisam de alguém disposto a operar fora do sistema quando o sistema as abandona. Sara traçou padrões em seu peito. A fundação opera por canais legais, ordens de restrição, advogados, processos oficiais. Mas às vezes isso não é suficiente. Às vezes, as mulheres precisam de alguém que realmente faça a ameaça desaparecer. Essa é uma linha de pensamento perigosa. Eu sei, mas Marcos tinha uma arma hoje à noite. O sistema legal não o impediu. Você sim. Sara, não estou dizendo que devemos nos tornar vigilantes. Estou dizendo que, às vezes, talvez ter um pé nos dois mundos seja útil. Leal quando possível, outras opções quando necessário. Luca a puxou para mais perto. Você mudou. Você me mudou. Não, você apenas se tornou mais quem você sempre foi. Alguém forte o suficiente para fazer o que precisa ser feito. Sara pensou na mulher que ela havia sido naquele restaurante, pensou na mulher que ela era agora, dirigindo uma fundação, casada com um homem complicado com um passado perigoso, enfrentando seu ex-noivo sem hesitar. Ele realmente não vai voltar, ela perguntou baixinho. Ele realmente não vai. Pela manhã, ele estará sob custódia. Seus advogados o tirarão eventualmente, mas até lá ele entenderá que se aproximar de você novamente seria o último erro que ele cometeria. Os braços de Luca a apertaram. Eu cuido do que é meu e você, Sara Moretti, é minha. Possessivo. Absolutamente. Eu sou sua, ela concordou, mas você também é meu. Sim, eu sou. Eles finalmente adormeceram enquanto o amanhecer chegava, emaranhados um no outro, protegidos por muros e portões e homens armados, e o certo conhecimento de que eram mais fortes juntos do que separados. Quando Sara acordou horas depois, a luz do sol entrando pelas janelas, havia uma nota no travesseiro de Luca. Marcos está sob custódia. Não conseguirá fiança. Vincent encontrou mais 2 clientes da fundação que precisam de abrigo de emergência. O escritório ligou. 3 pedidos de entrevista para o seu programa. Além disso, minha mãe quer que jantemos um dia. Diz que é obrigatório. Eu disse a ela que iríamos. Amo você. Sara sorriu e pegou o telefone. Havia trabalho a fazer, mulheres para ajudar, vidas para mudar, mas primeiro ela enviou uma mensagem de texto para Jennifer. Lembra quando você disse que eu acabaria com um príncipe ou um chefe da máfia? A resposta veio imediatamente. E eu estava certa. Você conseguiu ambos. Sara riu e levantou-se da cama. Ela tinha uma fundação para gerenciar, um marido complicado para amar e uma segunda chance na vida que ela lutou muito para conquistar. O passado estava para trás. Marcos havia sumido e o futuro se estendia à frente como uma estrada aberta. Ela se vestiu, fez café e foi mudar o mundo, uma mulher de cada vez.